Olá! Olha, nós aqui mais uma vez, alunos e alunas do programa Travessia Recife. Mais uma aula de língua portuguesa, não é isso? Professora Ana Zaidan. E qual o componente? Língua portuguesa. Tema da aula, mas eu não disse nada disso. Olha só que ele tem uma exclamação, mas eu não disse nada disso. E o segundo tema, em outras palavras. Então, a nossa aula de língua portuguesa vai começar agora. Vamos lá? Acolhida. As sementes de uma vida de estudos transformam-se em frutos do sucesso. É de Beatriz Melo, né? Então, essas sementes que vocês estão plantando hoje, elas no futuro se transformarão o quê? Em sucesso para vocês, se transformarão nas coisas que vocês estão buscando hoje. Então, sempre eu digo para vocês, se a gente busca com estudo, o que é que a gente pode colher depois? Só coisas boas. Então, a gente tem que pensar lá na frente o que nós queremos, não é, gente? Então, vamos, depois dessa colhida maravilhosa, vamos começar com o nosso conteúdo. Leitura de imagem. E aí? O que é que vocês estão vendo nessa leitura de imagem? O que é que vocês podem me falar dessa leitura de imagem? Né? Vocês observam e depois vocês vão comentar o que foi que vocês viram nesse iniciozinho de aula, tá certo? Isso aí a gente vai linkar com a nossa aula que está começando agora. O conteúdo. Então, os nossos objetivos, identificar estratégias utilizadas em um texto argumentativo, tais como intimidação, sedução, chantagem, contestação, discordância ou aprovação. Utilizar os sinais de pontuação na leitura e escrita. Por isso que quando eu falei aquela primeira frase, mas não é nada disso que eu estou falando, eu falei para vocês na exclamação, não é? Que é o quê? Uma pontuação, um sinal que a gente utiliza muito, que é uma exclamação, tá certo? Então, vamos lá. Problematização. O que você acha que aprenderemos nessa aula? Olha, eu mostrei os objetivos. Mas o que será que vocês acham que vocês vão aprender nessa aula de hoje? O que é argumentar? Você sabe usar os sinais de pontuação? Será que sabem mesmo? Se vocês não souberem de todos, vocês vão começar. Hoje nós vamos começar com alguns sinais. Tá certo, meus amores? Vamos lá? Argumentação. Professora Zaidan, o que é uma argumentação? A argumentação é um conjunto de afirmações, premissas ou suposições que defendem um ponto de vista e têm por objetivo convencer o leitor sobre algo. Ora, eu vou escrever algo, mas eu tenho que ter um argumento muito bom para que o meu leitor se convença, né? Então, eu tenho que ter um belo de um argumento. E vocês vão aprender comigo como é que vai fazer o quê? Esse texto, né? Que é argumentação. Como é que eu vou fazer um texto argumentativo? Argumentação. Argumentação é uma atividade também muito presente no cotidiano. E como é, né, gente? Como ela é utilizada em sala de aula? Vocês sempre querem, né, levar aqueles argumentozinhos. Professor, eu não fiz atividade por isso, isso e isso, né? E tentam me convencer de alguma forma sobre isso aí. Então, isso aí também é um argumento. Vocês estão mostrando o ponto de vista de vocês, tá certo? Então, uma simples conversa com um amigo sobre um filme que ele poderia te indicar, contém argumentação. Isso porque, ao falar das qualidades de um filme ou apontar defeitos de um outro, existe o desejo de persuadir, não é? Às vezes a pessoa gosta muito de um filme, a outra pessoa não gosta tanto, mas a pessoa
tem aquele argumento que quer, de qualquer forma, fazer com que outra pessoa ache e queira assistir aquele mesmo filme. Até que, às vezes, né, gente, a gente começa a conversar, falar sobre um filme, não é? A argumentação ela é tão boa, o poder que a pessoa tem de persuasão é tão grande que a pessoa fica querendo assistir aquele filme, né? Com vontade de assistir, tá certo? E também tem muitas pessoas que usam de que forma? Começam a contar o filme e deixam nas entrelinhas, né? E o que seriam esses textos argumentativos? Se, por um lado, como já foi dito, a argumentação está presente em diversas situações do cotidiano, existem alguns gêneros textuais que carregam uma intenção de persuadir mais claramente. Esses textos fazem parte da tipologia textual argumentativa, né? Que é a nossa aula de hoje, que a gente começou desde o início falando de argumentação, mas aí a gente vai adentrar mais um pouquinho para que vocês entendam melhor. A argumentação, esses tipos de texto têm intenção de convencer. Então, a gente pode destacar o quê? Abaixo-assinado, né? Quantas vezes a gente vê em escola esses abaixo-assinados? Os alunos se reúnem quando querem alguma coisa da direção, quando querem uma melhoria na quadra. Então, faz o quê? Um abaixo-assinado, onde todos assinam, não é, gente? Então, isso também é uma argumentação. Temos anúncio publicitário, que é o que mais tem, né, na televisão. Eles usam de argumentos que a pessoa fica com vontade de sair de casa correndo para poder fazer aquela compra. Temos também artigo de opinião, não é? A resenha crítica, que a gente vai trabalhar bastante com resenha crítica. Tem o comentário de internet e também temos o debate regrado. Já fizemos debate regrado, tá certo? E foi, muito bom. E tudo que é bom a gente pede bis. E a gente vai trabalhar novamente com o debate regrado. Estratégias argumentativas. As estratégias argumentativas podem ser entendidas também como estratégias de manipulação. E é mesmo. Em que objetivo, né? Em que o objetivo é convencer a qualquer custo, né? Tem gente que chega a ser até, né? Assim, às vezes a pessoa não quer uma coisa, a pessoa fica tentando convencer de alguma forma. Não, mas eu não quero, e fica, sabe, tentando, né, convencer a todo custo a outra pessoa, né? Então, é aquele poder de persuasão muito grande. Estratégias argumentativas. Como ação? Como assim, professora? Utiliza-se de uma caracterização ou imagem negativa para levar o interlocutor a agir ou pensar segundo o que o autor deseja, tá certo? Tem a intimidação. Ela transmite a ideia de que algo ruim pode acontecer ao interlocutor para que ele seja convencido. Às vezes a pessoa quer comprar um determinado, vamos dizer, eletrodoméstico, né? Aí a pessoa chega com a intimidação, não compre porque eu já usei, e porque isso, e porque aquilo não foi bom. E até às vezes um vendedor, né? Ele quer vender mais certa marca por causa da bonificação e, às vezes, ele intimida a pessoa. Não compre não, porque essa outra marca pode acontecer isso, aquilo outro. Então, a gente pode chamar isso aí também de intimidação, tá certo, gente? Chantagem. É um pouquinho parecido com a intimidação, mas a chantagem utiliza-se do poder que o autor tem sobre o interlocutor de persuadi-lo. É tudo muito parecido, né? Mas tem pessoas que conseguem fazer com que as outras desistam. Às vezes a pessoa está bem próxima de realizar alguma coisa, mas aquela outra pessoa chega com aquela chantagem e a pessoa o quê? Retrocede, tá certo? Então isso são estratégias argumentativas. Às vezes não são tão boas, não é isso? Vamos prosseguindo. Estratégias argumentativas ainda. A sedução. Faz-se de uma imagem positiva para agir sobre o interlocutor e convencê-lo de alguma forma, né? A pessoa usa daquele poder de sedução, de poder, né, de vender, de fazer com que a pessoa compre aquele produto, ou leia um livro, ou assista um filme, né? Usa aquele poder de sedução. Tem também a
provocação. Ele também é uma estratégia argumentativa. Utiliza-se de uma imagem ou situação negativa do interlocutor, de modo a tentar levá-lo a agir ou pensar de determinada maneira. Certo, gente? Temos ainda como estratégia argumentativa o que? A tentação, tá? Então, expõe-se valores positivos para o interlocutor que podem ser vistos por ele como uma recompensa para assim convencê-lo. Quantas vezes a gente liga a telinha da TV e a gente vê, né, aquelas coisas que a gente está com vontade de comprar, aí eles colocam aqueles preços, né, tem aquela Black Friday, né, que tem outro nomezinho que o pessoal chama, que é bem interessante. Então, eles colocam aqueles preços, né, aquela tentação, a pessoa sente aquela vontade de comprar determinado aparelho, né? E, às vezes, essas estratégias argumentativas, às vezes, elas funcionam bastante, viu? A gente tem que ter muita segurança para poder não cair em certas esparrelas, vamos dizer assim. Nós já vimos um pouquinho sobre argumentação. No argumentação, eu também tenho que usar o quê? Meus sinais de pontuação, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre sinais de pontuação. A pontuação na linguagem funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. É como no trânsito. Os sinais apontam onde deve haver pausas ou a chama a atenção. Tá certo? Nos sinais de pontuação, a gente vê o quê? O ponto final, o ponto de interrogação, que a gente usa tanto. Você estudou hoje? Estou colocando interrogação, né? Já eu vou colocar exclamação. Você estudou hoje. Viu como mudou? Até a entonação de voz. Os dois pontos, a vírgula, que é aquela pequena pausa, reticência e o travessão. Sempre que eu vou falar, eu vou colocar aquele travessão. Não é, gente? Isso aí a gente vai ver nas próximas aulas. Aguardem. Sinais de pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coerência e a coesão de textos, né? Um texto que não tem pontuação, a gente não consegue ler. Não tem coerência, nem tem coesão. Então, bem como tem a função de desempenhar questões de ordem estilísticas. Então, o ponto ou ponto final é utilizado para terminar a ideia do discurso e identificar o final de um período. O ponto é utilizado também nas abreviações. Exemplo, né? O senhor João, né? João, lamentamos informar que o seu voo foi cancelado, tá certo? Então, nós usamos ali o ponto. A vírgula significa uma pausa no discurso. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada de forma correta, né? Ou quando é utilizada de modo incorreto. Exemplo, vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Então, tem aquelas pausazinhas que estão separando, né, gente, ali os ingredientes. Sinais de pontuação, 2 pontos. Esse sinal gráfico é utilizado antes de uma explicação para introduzir uma fala ou para iniciar uma enumeração. Exemplo, na matemática, as 4 operações essenciais são 2 pontos, adição, subtração, multiplicação e divisão. Joana explicou 2 pontos, travessão. Não devemos pisar na grama do parque. Exclamação. O ponto de exclamação é utilizado para exclamar, assim colocando em frases que denotam sentimentos como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto. Que horror, não é, gente? Que dia ensolarado. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação é utilizado para interrogar, perguntar, utiliza-se no final das frases diretas ou indiretas livre. Exemplos. Quer ir ao cinema comigo? Será que eles preferem jornais ou revistas? E como atividade, eu vou deixar para vocês, assinale o tipo de frase que pode ser identificada em a população deseja saber se essas medidas de combate ao vírus são eficazes. Então, vocês vão ver se é declarativa, interrogativa, optativa, imperativa ou exclamativa. E eu quero ver
essa atividade, viu, meninos? E para refletir, para nós encerrarmos na nossa aula de hoje, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Então é de quem? Gabriel, o pensador. E nossa aula termina por aqui. Um beijão para todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.